Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, o cientista político, nosso colaborador hoje conosco para falar sobre a demissão do secretário de Cultura. Como é que você vê essa questão toda envolvendo o desenrolar de uma crise que já vem de alguns meses, né, Schiller? Bom dia. Tudo bom, Zé Paulo? Olha, eu diria o seguinte, é uma sequência, né, que está acontecendo no governo. Quer dizer, ontem o que aconteceu? Você teve uma série, nas últimas semanas, uma série de críticas do presidente Bolsonaro aos filmes que são financiados pelo governo. Eu confesso que eu acho esse assunto quase constrangedor, quer dizer, não cabe a um presidente da República ficar fazendo críticas a filmes, a gênero de filmes, etc. Primeiro ele disse que o governo não financiaria mais filmes que atentem contra a nossa tradição judaico-cristã, né? O Brasil é um país laico, você tem, evidentemente, pessoas que são religiosas, judaico-cristãs, enfim, de várias denominações, mas você tem outras matrizes religiosas, pessoas que não têm religião, quer dizer, bom, começa por aí, né? Depois, na última semana, ele fez uma live elencando, foi mais adiante, ele disse assim, nós garimpamos filmes lá na Ancine, né, que tem temática LGBT, temática transexual, temática erótica, etc. E resolvemos, não vão financiar esses filmes, né? Primeiro, segundo, o presidente não tem nada que garimpar filmes. Imagina o seguinte, o presidente dando uma ordem, né? Eu estava ouvindo o programa aqui, você tem todo o programa de privatizações, você tem uma enorme agenda econômica, você tem a reforma tributária, mas o presidente acha tempo na sua agenda para mandar alguém garimpar nos arquivos lá da Ancine quais são os filmes que têm temática sexual. Isso deve ser a primeira vez que isso acontece nos últimos 30 anos no Brasil. Você tem um funcionário da República, né, garimpando filmes para saber qual é a temática do filme, né, para saber se o governo vai ou não cortar, vai ou não censurar. Temos que usar a palavra certa, né? Então, e aí, a partir daí, o presidente manda cancelar um edital, descobre quais são os filmes, vai para a internet. Os filmes são os seguintes, o Afronte, o Transversais, o Religare Queer e o Sexo Reverso. Eu fui ver o roteiro dos filmes, os filmes têm, na verdade, tratam da temática a população LGBT em Brasília, tratam da questão de um roteiro de uma freira que se torna uma lésbica, enfim, são filmes que têm o seu roteiro, o presidente não gosta desse tipo de temática. Vamos lá, são 4 filmes entre dezenas e dezenas. O Brasil financia via Ancine, via o chamado Fundo Setorial do Audiovisual, perto de 100 filmes todos os anos, né, com valores muito diferentes. O país tem a Lei Rouanet, que financia algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões em projetos culturais, e tem a chamada Lei do Audiovisual, que financia também filmes, mas daí através de renúncia fiscal do imposto de renda das empresas, né? Isso tudo dá uma bela quantidade de recursos. Vamos lá, arredondando algo perto de 3 bilhões de reais que o governo põe em cultura e cinema. E com um critério muito claro, que foi criado na época do embaixador Rouanet, na época do governo Collor, né? E que em substituição à antiga Lei Sarney, não há interferência do governo. Por lei, não pode ter interferência do governo no conteúdo das produções, seja filme, seja música, seja teatro, censura, né? Seja artes cênicas, artes plásticas, enfim, não tem como intervir. O governo não pode intervir. Eu, inclusive, acho que se o presidente continuar insistindo nessa interferência na área cultural, pode ser responsável, porque isso é um atentado contra a Constituição. Isso vai terminar mal. Acho que alguém tem que chegar no ouvido do presidente Bolsonaro e dizer que não pode continuar com isso. O que aconteceu ontem? O Henrique Pires, que é o secretário nacional de Cultura, que na verdade tem status do antigo Ministério da Cultura, que foi anexado ali no Ministério da Cidadania, pediu demissão. Aí surgiu uma fofoca, digamos assim, dentro do governo. Quem teria demitido quem? O Ministério lançou uma nota dizendo que, na verdade, foi o ministro Osmar Terra que demitiu o Henrique Pires, e o secretário disse, não, eu que pedi demissão por causa da censura. Não importa muito, né? O fato é que o edital foi cancelado, realmente houve uma restrição arbitrária do governo, e o que me preocupa nisso, além de ser um tema muito importante para o país, que é a liberdade de expressão, que é o sentido republicano da relação do presidente da República com as instituições, né? No caso aqui a Ancine e a política de fomento à cultura, isso está virando regra no governo, né? Intervenção na Polícia Federal no Rio de Janeiro, intervenção na cúpula da Receita Federal,
Quer dizer, você está criando uma certa lógica na própria Anvisa e você tem na própria Ancine, quer dizer, onde o presidente diz que não quer ser um banana, não é? Eu fiz hoje uma coluna na Folha, dando uma provocada nesse tema, dizendo o seguinte: numa república, o presidente é um banana. Se isso significar não intervir, não usar o poder que ele tem para intervir, por exemplo, em instituições de Estado, agências, por exemplo. Não é? Respeitar a autonomia de uma instituição como a Polícia Federal, uma instituição como o COAF, como a Receita Federal. Ele pode intervir, mas não deve. Não é? Nesse sentido, tecnicamente, é bom que às vezes o presidente seja mesmo um banana nesse sentido, ou seja, não use todo o poder que tem, sob pena, digamos assim, né, de nós entrarmos numa espécie de ladeira escorregadia que a gente não sabe qual é o fim.